Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre memórias limitantes. O que são as memórias limitantes? São memórias que nos bloqueiam, que determinam limites, onde nós nos sentimos incapacitados de ir além numa determinada situação e que nós nos auto-sabotamos. Ou seja, quando chegamos naquele ponto em que deveríamos avançar, por alguma forma, nós criamos uma maneira de impedir que isso siga em frente. Num relacionamento, uma pessoa pode estar com vivências de traumas de relacionamentos anteriores, então quando o relacionamento está indo bem, ela cria uma forma de atrapalhar aquilo e acabar com aquela relação. Profissionalmente, a pessoa está indo bem, quando ela chega num determinado ponto, ela, por alguma razão, perde o ânimo no trabalho, ou ela faz alguma coisa que gere a perca daquele emprego, porque ela chega no limite onde ela acha que não é capaz de mais. Isso vai acontecer em diversos fatores ou diversas situações da vivência de um ser humano. De onde vêm esses fatores limitantes, essas memórias limitantes especificamente? Bom, qual de nós já não passou por essa experiência de o seu pai um dia ter dito assim: você é burro, você não é ninguém, você nunca vai ser ninguém? Quem nunca passou por isso? Muitas vezes essas palavras, elas determinam ali um limite. E quando você está prestes a conquistar o teu sucesso, você, de uma forma inconsciente, essa memória bloqueia, trava você, e aí você desanima e abandona tudo. Porque alguém disse que você não ia ser ninguém. Essas memórias limitantes, elas são influenciadas por expressões de pai, de mãe, por expressões de líderes que você admira, às vezes um líder religioso, às vezes um profissional do seu campo, da sua área de atuação, disse algo para você que te limitaria, um professor. Esses dias eu estava ouvindo a história de um humorista de stand-up, que ele, devido ser muito brincalhão na sala de aula, o professor disse que ele não seria ninguém. E tudo que ele tentou fazer na vida dava errado. É como se aquela palavra do professor chegasse no ponto em que seria decisivo para ele avançar e ele jogava tudo por terra e abandonava o que estava fazendo. Tentou diversas atividades profissionais, tentou diversos campos de estudo, de tudo e nada deu resultado. São memórias limitantes, são situações que limitam a pessoa naquilo que ela objetiva conquistar. E, em geral, como eu disse, são palavras de pessoas que influenciam. À luz da Bíblia, isso nos dá um entendimento claro também, não só apenas dentro da área da psicologia, mas também à luz da Bíblia. Primeiro, a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança o caminho em que deve seguir. Por que a Bíblia diz ensina a criança? A fase mais importante da vivência de um ser humano, por incrível que pareça, é a fase da primeira infância, que ela é dividida em períodos de 3 em 3 anos, de 0 a 3, de 3 a 6 e assim vai. Nessa fase de 0 a 3, cerca de 70% do caráter, 75%, segundo alguns estudos, tanto da psicologia, da psiquiatria e outras áreas, neurociência, 70% do caráter está formado. E até os 6 anos de idade, 100% do caráter estará formado. Essa fase da infância é a fase de maior absorção de informações. E a vivência dentro de casa, na família, define muito o padrão que essa pessoa vai desenvolver no futuro. Então,
nesse período há uma programação muito forte, porque a capacidade ativa do cérebro é muito rápida e muito eficiente na definição dos conceitos. Então, o que a pessoa ouve nessa fase, tem pessoas hoje que elas têm memórias limitantes, que vem de uma fase que ela sequer lembra, porque normalmente no período de 0 a 3, dificilmente alguém tem memórias desse período. Depois de 3 a 6, poucas memórias, são mais de diversões, brincadeiras, mas aquilo que você vivenciou determinou um padrão. E mesmo padrões de comportamento. Então, a memória limitante, ela é um padrão de comportamento. É uma memória que ficou gravada, uma informação gravada, que vai definir os seus padrões de comportamento no futuro. Por isso, muitas pessoas têm comportamentos hoje que elas não conseguem entender. Sobre isso, o próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 15, ele vai dizer o quê? O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, isso eu faço. Se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço. Ou seja, você percebe que essa formação, essa vivência de infância, esses dados geram memórias limitantes que condiciona você a ter determinados comportamentos e a não ter comportamentos que você gostaria de ter? Ainda sobre isso, nós podemos encontrar em Provérbios capítulo 23, versículo 7, uma expressão que diz assim, assim como o homem pensa, assim ele é. Ou seja, você é o resultado da sua maneira de pensar. Então, se você pensa que é um sucesso, você vai ser um sucesso. Se você pensa que você é um fracasso, você vai ser um fracasso. Quem determina quem você é a forma que você pensa, é a programação que você estabeleceu na sua mente. É aquilo que você absorveu durante todo o seu processo de infância, de crescimento, de formação como pessoa, e que você ouviu certas frases que você se aceitou ser programado e condicionado àquilo. Então isso pode te limitar bastante aonde você quer chegar, como também pode fazer você ir muito além do que você se sente capaz. Tem pessoas que fazem coisas mirabolantes, extraordinárias. E quando você pergunta para ela como que ela consegue fazer aquilo, ela diz, naturalmente. Por quê? Porque a mente dela foi programada para o sucesso, para conquistas. Então vem aí o que a Bíblia diz, que você é o resultado daquilo que você pensa que é. Para quem não pensa dessa forma, a Bíblia é um livro recheado de psicologia, de ensinamentos a respeito da mente. Inclusive sobre como você pode vencer os pensamentos limitantes. Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, comece mudando a sua maneira de pensar. Comece a pensar diferente daquilo que você estabeleceu como padrão. Existe uma informação bastante interessante que quando você afirma uma mentira por pelo menos 4 vezes, ela passa a ser uma verdade absoluta, né? Isso acontece também nos comportamentos. Como você reprograma um comportamento? Cada vez que você estiver prestes a repetir aquele comportamento que te leva a uma condição de fracasso, você deve ir na direção contrária. Na 4ª vez que você for na direção contrária, o que vai acontecer? O seu cérebro vai entender que a informação é outra e, consequentemente, você vai tomar outra direção. Isso funciona mais ou menos assim. Quando você mora num determinado lugar, numa casa, e você muda de endereço, você vai para outro lugar, você vai observar que muitas vezes, quando você está indo para casa, ao invés de ir para o novo endereço, você vai para o antigo endereço. Porque o seu cérebro estava programado para ir para ali. Quantas vezes você já não foi parar no antigo endereço sem perceber? Isso é porque a sua mente está programada para ir para aquele endereço. Quando você compreende que o endereço é novo,
você vai para o novo endereço, 1, 2, 3, 4, aquela programação antiga desaparece e você vai para o novo endereço. É assim que funciona na reprogramação das memórias limitantes. Vá na direção contrária e você vai mudar esse conceito.